Qual relógio sofre mais quando entra água? O digital, como esse caso aqui, que é digital quartz, né? Ó, digital quartz. Ou o quartz analógico, que é esse, por exemplo, aqui que tem partes mecânicas, tem os ponteiros. Ou o relógio mecânico, 100% mecânico, assim como esse aqui, ó, que tem peças mecânicas dentro. Qual deles sofre mais quando tem problema de entrada de água? A água pode entrar no relógio por vários locais, pelo vidro, pelos botões, pelo fundo, os principais locais, todos os locais, na verdade, onde tiver um espaço para passar água, ele pode entrar por tempo de uso, pela danificação da coroa, das guarnições, com o tempo de uso normal do relógio, qualquer relógio pode entrar água. E também, se você não observar a questão do ATM, relógio, por exemplo, que é 5 ATM, não pode ir numa piscina, por exemplo, pular na piscina, ter o hábito de ir. Não pode ir na cachoeira, não pode ir no mar, que recebe impactos de água. Você tem que analisar o ATM, que eu já falei no canal várias vezes, para você usar o relógio de forma correta, para que não entre água. E de tempo em tempo também, você fazer a manutenção preventiva no relógio, para que ele não entre água e não gere esses problemas que nós estamos falando. E fato é o seguinte, se o relógio entrou água, tenha em mente, não tem muita coisa milagrosa a ser feita. Você tem um problema gigante se o relógio entrar água. Vamos lá, isso pode acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é um calibre de um Tag Heuer que a gente está tentando restaurar e vai conseguir restaurar, se Deus quiser, que chegou pra gente com essa situação. Isso aqui é um calibre baseado, é um ETA 2836, baseado em um ETA 2836, que é fabricado, que a Tag Heuer também usa, né? E tem diferença aqui que a logo, ele tem uma logo apropriada para o relógio, que muda só isso, aqui por cima, aqui no rotor. Então, olha a situação que esse relógio ficou. Isso aqui enferrujou, danificou e muito. Então, para evitar isso, você precisa evitar que o relógio entre água, fazendo o que eu falei aí, que é evitar usar de forma errada e fazer manutenção preventiva para isso não acontecer. Mas caso aconteça de entrar água, qual que vai sofrer mais? Eu vou explicar agora. Esse aqui é um mecânico que eu mostrei, tá? Esse aqui é um relógio mecânico. Um relógio digital, você tem digital e quartz, você tem as partes eletrônicas também. Aqui nós temos duas máquinas aqui, ó. No caso aqui o Casio digital, e vou usar esse Tecnos meu aqui que eu peguei. Aqui, ó, esse Tecnos aqui, ó. Esse Casio e esse Tecnos. Aqui você tem partes eletrônicas e partes mecânicas. Aqui você tem partes eletrônicas e o digital, não tem partes mecânicas. Quando entra água, o relógio vai sofrer dano. Por que o primeiro que mais sofre, que eu já vou começar a falar aqui, o que mais sofre primeiro é o digital, o quartz digital. Por quê? Porque se houver danos aqui severos, vai queimar o display, que essa máquina aqui é igual da Casio, vai queimar o display e vai queimar o circuito, vai danificar o circuito, que é a parte eletrônica. Isso aqui é o circuito do relógio, é o cérebro dele. Tá vendo? Por que o digital é o que mais sofre, o que é só eletrônico e digital? Porque esse display aqui queimou, já era, danificou, já era. Você tem que ter outra peça. Não é possível fazer nada de tentativa de recuperação, tirar a oxidação, restaurar o display. Se ele queimou, vazou, danificou eletronicamente aqui, já era. O circuito também, se ele gerar danos muito severos aqui no meio, aqui, por exemplo, que é o CI dele, também já era, não tem recuperação. Se ele danificar por fora, queimar uma trilha aqui, arrebentar um componente desse, alguma coisa, você consegue pegar de outro e colocar. Mas se ele danificar severamente aqui, quebrar várias trilhas aqui, você não tem recuperação. A única solução é trocando a peça. E se não houver a peça, você perde o relógio. Ah tá, mas quer dizer que o mecânico, se não houver a peça, tem uma solução? Tem. Agora, no relógio quartz comum, mecânico, analógico, muda isso, muda que tem a parte mecânica. Isso aqui é um quartz mecânico antigo aqui, ó. Isso aqui, além da parte eletrônica que eu acabei de mostrar no circuito aí, tem a bobina, tem a eletrônica aqui, ele também tem a parte mecânica. Então, se queimar o circuito, se danificar alguma coisa, mesma coisa do Casio ali. Se você não conseguir ressoldar, trocar o capacitor, e se o dano for interno aqui no CI, você não consegue. Por exemplo, isso aqui é um circuito simples de um Miyota. Um simplesinho circuito de Miyota, tá vendo? Miyota básica. Se esse circuito queimar severamente aqui por dentro, já era. Você não tem como fabricar essa peça, não tem como colocar outra peça diferente, adaptar, tem que ser a mesma peça. Então, danificou o circuito, já era. E no mecânico tem a parte da engrenagem também. No quartz mecânico, que é o quartz analógico, que é o exemplo do Tecnos aqui, ó.
você tem a parte mecânica, que é que faz esse ponteiro funcionar, que é tipo isso aqui dessa outra máquina que está fora. Então, se danificar a engrenagem aqui, você vai ter um problema da parte mecânica também, tem que resolver o problema da mecânica. Por que ela entra em segundo lugar em relação ao que mais sofre? Porque ele não tem o display. Como o display é mais sensível à água, então o digital é o primeiro que mais sofre. Queimou o display, já era. Como esse aqui não tem um display, ele vai ter engrenagens para mostrar as horas, tem menos probabilidade de defeito do que o display. Já o mecânico é o terceiro que mais sofre, e já vou explicar para você fechando, porque o mecânico são peças de metal, peças de um tipo de metal, geralmente inox ou latão galvanizado, e ela demora mais sofrer com a parte da água do que o eletrônico. E se caso gerar um dano, isso aqui é uma peça mecânica, aqui, ó, uma peça mecânica de metal aqui, ó. Enferrujou, você troca. Em caso de você não conseguir trocar, aí que entra a vantagem do mecânico. Você consegue talvez até fabricar uma peça no lugar. Vou dar um exemplo aqui de uma engrenagem. Isso aqui é uma engrenagem de um Seiko. É um Seiko 7S, NH. Tá vendo? Tá enferrujado ali? Essa aqui foi trocada. Mas na hipótese dessa peça aqui danificar e não tiver reparo, foi irreversível, não achar a peça e o relógio tiver um valor excepcional para o cliente, você consegue fabricar essa peça aqui. É possível, tecnicamente, você pegar e mandar fabricar essa peça aqui desse relógio do jeitinho que está aqui para poder salvar o seu relógio. Aí vem observações aqui. Então quer dizer que dá para arrumar qualquer relógio. É lógico que estou falando tecnicamente. Não é fácil e não é um serviço comum. E não é todo relojoeiro que faz. Eu, por exemplo, não fabrico peça. Eu torneio uma ou outra, adapto um eixo em uma outra peça, a gente faz uma adaptação de uma ou outra. Mas fabricar não. Mas é possível tecnicamente. Já um circuito desse aqui, você não consegue fabricar um circuito desse aqui tecnicamente. É impossível. Se a fábrica não fabricar mais, se não existir mais esse circuito no mercado, você não fabrica mais, já era. Você não consegue fabricar um display aqui, igual esse aqui. Esse é um display. O display é o que mostra a hora. Você não consegue fabricar um display. Só a indústria que faz isso. Mas você consegue fabricar um ponteiro de relógio. Porque é metal. Você consegue fabricar um ponteiro, você consegue pegar o eixo de um ponteiro e colocar em outro. Você consegue pegar um ponteiro e adaptar com outro, com eixo diferente. Você consegue fazer várias coisas adaptativas e de fábrica para poder resolver quando é mecânico. Agora, como é que fabrica um circuito desse aqui? Não tem como. Como é que fabrica uma bobina dessa aqui? Não tem como. Só a fábrica que faz. Não tem como. Esse vídeo é muito interessante, esse tema, e tá gerando um vídeo aqui por causa de um comentário. Se você gosta da relojoaria, curte relógio, está gostando do canal aqui, coloca aqui seu comentário, coloca sua dúvida. Eu não consigo responder todos os comentários diretamente, mas eu gosto demais de ler os comentários. Muitos comentários são transformados em vídeo, como esse aqui. É um cara que comentou, eu respondi lá em Shorts e estou respondendo aqui em vídeo para vocês verem que eu gosto demais, eu leio. Se eu pudesse responder cada comentário, eu responderia. Então coloca aqui seu comentário, coloca aqui sua dúvida, que a gente dá uma olhada se pode transformar em um vídeo. Aqui é o canal da relojoaria como um todo, focado nas questões técnicas. Aqui eu ensino você a consertar seu relógio, eu ensino você a escolher um bom relógio, independente da marca. Então, tudo que você precisar da área da relojoaria, pode dar uma olhada aqui que você vai encontrar. Tem nossos cursos de relojoeiro, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Cursos de todas as áreas, tem o nosso grupo VIP, que você pode entrar e participar também. Então, tudo que você precisar da relojoaria, que está nesse canal. Vou lá dar um exemplo aqui do por que o mecânico sofre menos e por que é possível restaurar. No exemplo desse que está todo enferrujado. Esse aqui, como eu falei, é um Tag Heuer, que é 28, 24 o calibre. O rotor dele é próprio da Tag Heuer, mas a base inteira, a máquina inteira é do ETA 28, 24. Então, esse relógio aqui, deve sair vídeo no canal sobre ele, o que eu vou conseguir fazer. Esse relógio aqui, ele vai ser restaurado por completo, mantendo o máximo possível de peças originais. Já foi explicado para o cliente como é que vai fazer. Então, várias peças do ETA aqui vai funcionar normal. Eu vou trocar aqui 80% das peças, né? 70%, 80% das peças. Mas o relógio vai voltar a funcionar, porque eu posso pegar peças de outro relógio, que é compatível, que é o mesmo tipo de calibre, e vamos substituir aqui e vamos colocar aqui e manter o relógio. Mas na hipótese dessa engrenagem aqui tivesse danificada, vamos imaginar que isso aqui fosse uma ponte, uma engrenagem impossível de restaurar e não tivesse outra. Seria possível, tecnicamente, fabricar outra. Não é fácil, não é qualquer um que faz, mas tecnicamente é possível.
Por isso que o relógio mecânico é o mais resistente à água a longo prazo e é o que menos sofre no sentido de poder salvar o relógio. Esse é o objetivo desse vídeo aqui. Então, para fechar, resumindo, todos os relógios vão sofrer com água. Entrou água, é um problema. O ideal é levar o mais rápido possível e não tentar secagem também mirabolantes, falando a palavra errada de novo, porque quanto mais rápido você secar de forma errada, mais rápido ele vai enferrujar, todos os 3 tipos. Resumindo, todos vão sofrer muito com água, mas os mais vulneráveis são o digital, primeiro, é o mais vulnerável, porque já queima de imediato, tem chance de queimar o display, não dá para repor se não conseguir a peça. O quartz com analógico, porque também a parte eletrônica queimou o circuito, foi um circuito que não salva o relógio. E o mais resistente deles é o relógio mecânico e tem mais probabilidade de conseguir salvar ele, mesmo que fique mais caro, e tem chances, tecnicamente, até de fabricar uma nova peça, se o relógio tiver muito valor para a pessoa e conseguir o relojoeiro que faça essa fabricação dessa engrenagem, desse balanço, dessa ponte, dessa peça que danificou, tá? Eu conheço alguns de fora, tenho algum Instagram aí que eu sigo aí, tem uma mulher lá fora lá que faz balanço, faz peça. Se eu encontrar aqui qual que é, eu vou colocar aqui o link dela, eu pedi ao editor colocar o nome dela aqui, você ver alguns exemplos de serviço que ela faz, por exemplo, que ela faz o balanço, já vi serviço dela fazer o aro do relógio, fazer a ponte inteira. Então, é possível tecnicamente no relógio mecânico. Já no quartzo não tem como fabricar um circuito, não tem como fabricar um display. Pelo menos nunca vi falar até hoje, né? Então, por isso, essa ordem aí de cuidados, ok? Entrou água, leva para o relojoeiro. Se você aprendeu pelo menos uma coisa nesse vídeo, toca no gostei, se inscreva no canal e lembrando que relógio que eu estou usando aqui, ó, Casio, tá? Vai estar no link no primeiro comentário fixado. E o Casio original que eu estou usando aqui também, ó, pra você comprar em loja confiável. E esse que eu mostrei aqui, WM Watch, também vai estar aí no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo esses relógios. Muito obrigado e até o próximo vídeo.